Olha aqui que Cyrano Bino diz. Vamos lá. Se não queres ser joguete da opinião, observa primeiro em que teu pensamento é verdadeiro. Depois estuda em que seu oposto é contradição, é verdadeiro. Por último, descobre a causa dessa diferença. É a chave da harmonia de Deus. Então, olha bem, nós falamos aqui que negação, dúvida e afirmação fazem parte do processo da onda de crença. E que para a gente começar a fazer o movimento de liberdade interior e de liberdade psicológica, para que a gente possa perceber o intemporal, é preciso colocar a mente aberta nas coisas do alto. Aí a pergunta é, como é que eu faço a minha mente ficar aberta? Qual a janela que eu abro? Qual é a porta que eu abro? Então o Cyrano Bino começa a dar isso. Então a primeira coisa que você faz, primeiro estuda em tudo aquilo que seu pensamento possa ser verdadeiro. Ele nos remete para aquilo que nos coloca no passado, aquilo que nos coloca na memória, aquilo que nos condiciona, o pensamento. Então pega o seu pensamento em relação a Deus e coloca tudo aquilo que você concebe como verdadeiro em relação a Deus. Depois, coloque tudo aquilo que é contradição. Ou seja, na contradição, o que é verdadeiro? Lembra que nós falamos aqui no curso passado, uma frase de Neil Bohr, que ele fala assim, se um conceito é realmente verdadeiro, o seu contrário também é verdadeiro. Então, quais são os elementos de contradição na crença divina que também é verdadeiro? Porque a gente só concebe Deus dentro do campo da afirmação racional através dos seus atributos. É aquilo que eu sempre falo, isso não quer dizer o que Deus é, quer dizer o que Deus não pode ser. Então, consequentemente, nós não sabemos nada de Deus ainda, a não ser que nós começamos esse processo. Então, para que a nossa mente abra, qual é o caminho que a gente tem de fazer? Primeiro, o que os meus pensamentos em relação a Deus afirmam como verdadeiro? O que os meus pensamentos em relação a Deus afirma em relação à contradição? Quais são a parte minha de negação e de dúvida? Qual é a parte minha de afirmação? Aquilo que eu aceito como verdade, aquilo que eu aceito como negativo, com a contradição a essa verdade. Então, o primeiro ponto, porque se você fizer isso, você vai descobrir as diferenças e achar a chave de harmonia em Deus. Porque Deus não pode ser um conceito, Deus não pode ser uma crença. Deus não pode ser um superlativo só do infinito, do universo. Deus tem de ser algo que a gente sinta. Algo que começa no sentimento, evolui para a fé e chegue no amor. Porque caso contrário, nós não vamos descobrir nunca. Você fala assim, por que o homem não percebe Deus apesar de toda a grandeza do universo? Porque falta nele o sentimento prioritário. A visão clara e aquilo que vai fazer a descoberta de Deus é amor. Por isso que Jesus deixou tão claro, repetindo o pensamento que já existia dentro do judaísmo. Né? Amarás a Deus sobre todas as coisas. Aí você fala, mas o que é amor a Deus? E amarás o próximo como a ti mesmo. E ele termina a vida dele dizendo para nós, ame uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, deu o padrão de amor, modificou o processo. Não é mais apenas amar ao próximo como a si mesmo, mas amar uns aos outros como Ele nos amou. Mudou completamente essa visão. Saiu da visão baseada em mim e foi para a visão baseada no amor genuíno. Então, consequentemente, para que a gente faça essa chave da harmonia, se não descobrir a potência do amor em nós, isso não vai ser possível. É por isso que nos falta sentidos para a percepção de Deus. Nós concebemos Deus dentro de um campo de dogma, dentro de um campo de afirmação, dentro do campo racional, dentro da grandeza da vida, dentro da grandeza do universo, mas não conseguimos perceber Deus como um ser imanente. Porque o sentido que nos falta é exatamente o amor. O amor é o sentido do Espírito por excelência. E é exatamente esse sentido que nos falta. Se esse sentido começar a brotar em nós, nós teremos então o elemento da fé como interligação a Deus e o ser. Então aqui está o primeiro caminho, hein? Não vamos esquecer disso.